12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Olá, nação pentecostal, pastor André Lira. Estamos aqui na Pleno em Cristo, onde tivemos ministrando hoje nesse terceiro dia, terceiro elo da campanha dos 12 dias. Foi muito forte hoje. O poder de Deus desceu na casa mais uma vez, como sempre. Eu quero convidar você para participar. Vem, faça a tua caravana e venha, porque há uma unção muito forte. O poder de Deus aqui é notório. O que Deus tem feito aqui é muito forte. Deus tem usado poderosamente o apóstolo, a bispa, os ministros que estão passando aqui nesse altar e ainda vão passar. Vem buscar a tua vitória. Que Deus continue te honrando poderosamente na terra dos viventes, porque Deus é fiel. Amém? E disse-lhe Jesus, a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter dito a terceira vez, ama-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu e você acabamos de ler um verso da palavra do Eterno, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Quem era João? João era filho de Zebedeu com Salomé, irmão de Tiago. João escreveu as 3 primeiras epístolas universal. João escreveu o primeiro João, segundo João e terceiro João. João também escreveu o livro do Apocalipse, aonde estão escritos o fim de todas as coisas. João escreveu o 4º evangelho. É este João que precisamente aqui no capítulo 21, é o verso de número 17. Ele narra quando Jesus chega para Pedro e pergunta a ele por 3 vezes, Simão Pedro, tu me amas? E a terceira vez, Pedro entristeceu e chorou. E disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olhou para ele e disse, então, apacenta as minhas ovelhas. É sabido de todos vós que Pedro era natural de Betsaida, uma cidade da região da Galileia, aonde morava João e seu irmão Tiago, que era filho de Zebedeu. É este Pedro que era irmão de André. A primeira vez que Pedro aparece na Bíblia está registrado em João no capítulo 1, é o verso de número 40. A Bíblia diz que João Batista, filho do sacerdote Zacarias, com a irmã Isabel, ele pregava dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus passou, e João diz pela segunda vez, eis aí o Cordeiro de Deus. Vendo André, irmão de Pedro, ele começou a seguir a Jesus. Jesus olha para André e diz, o que procuras? E ele disse, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde tu moras? E Jesus logo leva André para a sua casa. André teve um privilégio muito grande. Passou o dia com Jesus na sua casa. E a Bíblia diz que ele fica com Jesus até a hora 10ª, que é 4 horas da tarde. Saindo de lá André, ele logo vai buscar o seu irmão Pedro e diz, achamos o Messias. E leva Pedro à presença de Jesus. Quando Pedro se depara com Jesus, que Jesus olha para Pedro, ele logo entrega o decreto dizendo, tu és Simão, filho de Jonas, e te chamarei de Ceifa, que quer dizer Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro e disse, tu és Simão, Jesus está dizendo, eu conheço o teu presente. Quando Jesus está dizendo, o teu pai se chama Jonas, Jesus está dizendo, eu conheço o teu passado. Quando Jesus está dizendo, te chamareis de Ceifa, que quer dizer Pedro, Jesus está dizendo, eu conheço o teu futuro. A
aquele que conhece presente, passado e futuro, já está presente em nosso meio. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Eu vou repetir. Quando Jesus está dizendo, tu és Simão, Jesus está dizendo, eu conheço o teu presente. Quando Jesus está dizendo, o teu pai se chama Jonas, Jesus está dizendo, conheço o teu passado. Quando Jesus está dizendo, te chamarei de Ceifa, que quer dizer Pedro, Jesus está dizendo, eu conheço o teu futuro. Alguém pode conhecer o teu passado, alguém pode conhecer o teu presente, mas só quem conhece o futuro se chama Jesus de Nazaré. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Ele já determinou o teu futuro aqui essa noite. Eu não sei qual foi o teu passado, nem o que você passou no dia de hoje, mas eu sei que 2024, futuro, é ano de dupla honra na vida de alguém neste lugar. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Meu apóstolo, aquele que conhece passado, presente e futuro, está presente aqui neste lugar. Ele conhece o teu futuro. Alguém pode até fazer juízo do teu futuro e dizer, não tem jeito, vai quebrar, vai morrer, vai separar, vai desviar, vai nada. Aquele que conhece o teu futuro te trouxe aqui essa noite, neste janeiro profético, na Plena Cristo, para te dizer, eu seguro pelas tuas mãos, eu escrevi a tua história na terra, e a assinatura minha, borracha do inimigo não apaga. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Aquele que conhece mesmo, Fábio, passado, presente e futuro está presente. Agar saiu da casa de Abraão passado. Agar estava no deserto presente e olhou para o teu filho Ismael futuro e disse, vai morrer eu, menino, vai nada. Deus bradou numa teofania e disse, Agar, não temas, eu vim por causa do choro do menino. Alguém está dizendo, o futuro é de morte, o futuro vai quebrar. Deus te trouxe aqui para te dizer, sou eu que escrevi a tua história na terra e vou continuar te honrando. É por isso que Hebreus capítulo 13, o verso 8 está escrito assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vou repetir, que Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Quando Ele está dizendo que é o mesmo hoje, Ele está dizendo, eu conheço o teu presente. Quando Ele está dizendo que é o mesmo ontem, Ele está dizendo, eu conheço o teu passado. Quando Ele está dizendo que é o mesmo eternamente, Ele está dizendo, eu conheço o teu futuro. Quando Ele está dizendo que é o mesmo hoje, ontem e eternamente, Ele está dizendo, eu sou aquele que trabalhei no passado, trabalho no presente e vou continuar trabalhando no futuro. Quando Ele está dizendo que é o mesmo hoje, ontem, eternamente, Ele está dizendo, eu abri porta no passado, abro no presente e vou continuar abrindo no futuro. Eu honrei no passado, vou honrar no presente e vou continuar honrando no futuro. Eu exaltei no passado, exalto no presente e vou continuar exaltando no futuro. Eu transformei o passado, transformo no presente e vou continuar transformando no passado, no presente e futuro. Alguém que está aqui está dizendo, para mim não tem jeito, para mim acabou. Ei, faço, bate o pé, sacoda a poeira, erga a cabeça, porque aquele que trabalhou no passado, trabalha no presente, vai continuar trabalhando no futuro. Ele te trouxe aqui para te dizer, eu entro onde você não pode entrar, eu vou onde você não pode ir. Alguém está dizendo, o que será de mim no dia de amanhã? Ei, meu irmão, o Deus que cuidou de você hoje vai continuar cuidando de você amanhã. Deixa eu ver quem é que está
entendendo? Eu estou sentindo que Deus vai entrar aonde você não pode entrar. Mas eu estou desempregado, o aluguel está atrasado. Deus está te dizendo: eu vou lhe surpreender, vou abrir porta dentro de porta, vou te honrar. E eu ando calabaxandaraia. Deixa eu ver quem é que veio adorar. Alabaxuri miséria. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. A Bíblia diz que Isaque, filho de Abraão, estava em Gerar quando ocorreu uma fome muito grande, a qual nos dias do teu pai Abraão, Isaque se preocupou. Falou para tua esposa Rebeca: Rebeca, vamos descer para o Egito para se refugiar, senão nós vamos perecer nessa terra. Deus apareceu na mesma noite e disse: Isaque, não desça para o Egito, porque eu sou o Deus de teu pai Abraão. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Eu sou o Deus que cuidei de Abraão na crise e também vou cuidar de você. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu sou o Deus do passado, do presente e do futuro. Deus não aprovou a descida de Isaque para o Egito. O Egito representa e tipifica este mundão aí fora, que eu e você estamos de passagem. Deus te trouxe aqui para te dizer: o Deus que cuidou de Abraão é o Deus que cuidou de Isaque, é o Deus que vai cuidar de você. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Quem muda é o homem, quem pode ter mudado é eu e você, mas Ele não. A Bíblia diz em Hebreus que é impossível que Deus muda e nem minta. Ele é o mesmo. Anda calabachuri miséria. Ele cuidou de Abraão, Ele cuidou de Isaque e também cuida de você. Quando Jesus olhou para Pedro, entregou logo o decreto: diz: tu és Simão, eu conheço o teu presente. O teu pai se chama Jonas. Eu conheço o teu passado e te chamarei de Ceifa, que quer dizer Pedro. Jesus está dizendo: eu conheço o teu futuro. A primeira vez que Pedro aparece na Bíblia está em João capítulo 1, é o verso 40. Mas em Lucas capítulo 5 eu vejo a chamada de Pedro, quando a Bíblia diz que Simão Pedro estava lavando a rede às margens do mar da Galileia, do lago de Tiberiade ou lago de Genezaré, mas o nome mais popular era o mar da Galileia, aonde Jesus operou a maior parte dos teus milagres. Pedro passou a noite inteira trabalhando com sua rede e não pegou nada, nenhuma piaba veio na rede para comer com farinha e feijão, nada. Era manhã quando lá vem Jesus, o homem das mãos furadas, o Nazareno, o lírio dos vales, a roça de Saron. Lá vem a semente da mulher com uma grande multidão. Lá vem ele, e a Bíblia diz que a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Os que nos chamam a atenção, que na manhã daquele dia, a multidão que apertava Jesus não estava com fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra, porque quem é de Deus escuta a palavra de Deus. A multidão compareceu, apóstolo, para ouvir a palavra. A multidão está com fome e sede de ouvir a palavra de Deus, porque quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Lá vem Jesus com a tamanha multidão, quando do meio da multidão ele observou dois barcos que estavam às margens do lago, e Jesus adentrou justamente no barco que era de Pedro. Jesus entra no barco de Pedro, Jesus começa a pregar para a multidão do barco de Pedro. Depois que Jesus sacia a multidão pelo poder da palavra, eu imagino Jesus olhando para Pedro e dizendo: agora vou resolver o teu problema. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Alabaxandaraia. Jesus vai resolver
resolver problema de gente aqui essa noite. Jesus está me dizendo, meu apóstolo, que depois desta reunião tem problema sendo resolvido agora. Exatamente às 9:30 da noite, Jesus está entrando aonde você não pode entrar. Jesus está indo aonde você não pode ir. Eu vou entregar. Jesus está pegando o papel de baixo, está colocando em cima e está assinando com caneta de ouro e assinatura dele. Borracha do inimigo não apaga. Jesus está entrando lá na biqueira para salvar o teu filho. Jesus está indo lá naquela rua para tirar o teu marido do braço daquela amante. Jesus está entrando agora para abrir porta dentro de porta. Deixa eu ver quem acredita. Alabacalabaxandaraia. Ei, 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 ei. Coloca a mão no ombro dele e diga: Jesus vai resolver o seu problema. Qual era o problema de Pedro? Qual era o problema de Pedro? O peixe. Ele vivia da pescaria, lavou as redes, não pegou nada. Jesus disse: agora eu vou resolver o teu problema. Afasta o barco da terra. Olha para o teu irmão e diga: Jesus vai resolver o problema, mas é necessário afastar o barco da terra. Diga para ele: barco da terra, nem vai para a direita e nem para a esquerda, nem para frente e nem para trás. É necessário afastar o barco da terra. Que 2024 eu e você possamos mais se desligar dessa terra, porque Jesus quer resolver problema, mas é necessário afastar o barco da terra. É necessário se desligar mais um pouco dessa terra. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que nós não temos aqui uma cidade permanente, pois esperamos a futura. E qual é a futura? É a Nova Jerusalém. Urabaxandaraia. Nós estamos aqui de passagem. Ei, Simão, afasta o barco da terra e lança o barco em mar alto. Jesus está falando para alguém: sai da beira do rio, sai da beira do açude, tu só vai pegar biabe e lambari. Jesus está convidando alguém para lançar em águas profundas. Deixa eu ver quem é que está entendendo. 2024 é ano de mergulhar. Deixa eu andar. Vem, vem, vem mais alto. Vem, 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 vem. Eu vou entregar. Lembra quando Deus te usava? Línguas estranhas na tua boca era constante. Você dava lugar no Camambaraxere Mitéria. Mas o que aconteceu? É ano de bater o pé, sacudir a poeira, erguer a cabeça. Vem na marcha. Deixa eu ver quem vem dar lugar. Quem é da marcha, vem da marcha. Quem é do mistério, vem do mistério. Deixa quem quiser levantar. Ele quer te usar na terra. Deixa eu ver que Deus faz de guerra. Olha, ali tem, ali tem, ali tem. Deixa andar, camandou mitéria. Amorga sé. Ai, 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 ai. Abarga sori mitéria. Agora que Deus vai te usar. Deixa andar, calabandora mitéria. Mergulha, 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 mergulha. Mergulha. Erebarachúria. Mergulha. 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 Alguém disse: eu vou fazer mais para Deus, eu vou dar mais lugar. Aleluia, Jesus está com saudade de te usar. Lembra quando ele andava contigo de mãos dadas? Você já não tem tempo mais para subir um monte, alabaxandaraia, para ir nas vigílias, nas consagrações, é para nome que é Minaracé. Mas na noite desse dia, Deus está levantando homens e mulheres, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Deixa eu ver quem está entendendo. Anda calabaxandaraia. Deixa ele te usar, deixa ele te envolver. Anda deixa eu ver, cadê os profetas? Amorguiacé, alabaxandaraia.
Deixa a fofoqueira falar. É trabalho dela mesmo falar. Deixa o inimigo levantar. É um trabalho de levantar e outro de cair por terra. Deus quer que você mergulhe. Deus quer dar calabachando na batalha. Mergulha. Pega na mão dele e diga: Deus está com saudade de tu. Deixa eu ver quem vem dar lugar. Eu não quero nem saber. Essa noite é de Jesus de Nazaré. Deixa eu ver quem vem do glória. Quem é do glória, vem do glória. Pastor, não estou sentindo. Não espera sentir para adorar. Adora para sentir. Deixa eu ver quem foi que vem adorar. Agora. Olha lá, olha lá, olha lá. É muito forte. É do que me dará sé. Deixa, Deus já começou a usar os vasos. Deus já anda calamandora e miséria. É de combinar a sé. Vem na marcha, vem. Jesus está me dizendo, apóstolo, eu vou batizar muita gente agora. Levante a mão, coloca a mão no ombro do irmão que está ao teu lado. Diga: recebe agora renovo, recebe agora batismo com o Espírito Santo agora. Agora, 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 olha lá. – 2024 é ano de mergulhar. Como o apóstolo falou, 2023 você cuidou das coisas de Deus, mas 2024 é Deus que cuida de você e das tuas coisas. Aproveita para se encher de Deus. Alabaxandará. Tem alguém que está recebendo ali, ó. É pergocé, rebaia. Deus está levantando homens e mulheres nessa noite pelo poder da palavra. Se prepara, que morgia. Labacalamandora e miséria. O que Deus vai fazer na tua história vai ficar marcado. Deus está convidando alguém para mergulhar. Eu vou deixar você mergulhar. Mergulha nessa noite, mergulha no oceano do Espírito, mergulha, porque você não vai morrer afogado, Ele está contigo. Lança-te mais alto. Sai da beira do rio. Sai da beira do açude. Porque na beira do rio tu só vai pegar piaba e lambari. Jesus quer lhe dar uma benção maior. E ele disse: lança a tua rede para pescar. E ele disse: Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, eu não peguei nada, mas eu vejo que tu és profeta, e sobre tua palavra eu vou lançar a rede. Vale a pena lançar a rede sobre esta palavra. E a Bíblia diz que ele lançou a rede. A multidão de peixe que veio foi tão grande que a rede quase que se rompeu. Mas não rompeu porque quem mandou foi Jesus. E quando ele manda, ele se responsabiliza. Ele não mandou porque tu está temendo.
Quem sabe outra hora o peixe escapou, a rede rasgou. Mas quem mandou se responsabiliza. Quem mandou é quem está no controle, meu apóstolo. Repara, Shurimitéria. E a Bíblia diz que a multidão de peixe que veio na rede foi tão grande que foi preciso ele dar um grito para quem estava pescando lá do outro lado: ei, vem cá me ajudar. Sabe o que é que eu entendo, meu apóstolo? Que quem está do outro lado vai ter que vir para perto de ti para ver o milagre que Deus vai fazer. Deixa eu ver quem aqui tem. Só quem recebe esta palavra, quem está do outro lado. Pastor Gabriel vai ter que vir para perto de você. Anderson Silva, tem milagre chegando. Deixa eu ver quem vai buscar nessa noite. Alguém vai vir para perto de você. Alguém está do outro lado, vai saber da notícia. O que Deus vai continuar fazendo na Plena em Cristo vai ser notório. Porque até que alguém que está do outro lado, na outra América, vai ter que vir para perto, para ver de perto o que Deus vai fazer na tua história. E foi preciso eles virem e trouxeram a rede às margens do lago. E quando chegaram lá, o temor se apoderou de Pedro de uma tal forma que ele olhou para Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de nós, porque somos homens pecador, por causa do milagre da pescaria. Jesus olhou para ele e disse: de agora em diante não vos chamarei mais de pescadores de peixe, e sim de homem. E largaram tudo e o seguiram. Agora Pedro é um dos discípulos de Jesus, como seu irmão André, como João, como Tiago, como Marcos. Ele era um dos 12, mas Pedro estava presente em todas. Pedro era casado. Mateus capítulo 8, é o verso 14. A sogra de Pedro estava em casa enferma, foi acometido do tipo de uma febre. Pedro convida Jesus para entrar na sua casa e curar a sua sogra. Jesus entra na casa de Pedro e toma a sogra dele pelas mãos, e a Bíblia diz que a enfermidade imediatamente o deixou e ela ficou sarada. Quantos lares enfermos, quantos lares doentes. Será que você já convidou Jesus para entrar na tua casa? Porque tem muitos lares enfermos. É a nora que não entende com a sogra, nem a sogra que entende com a nora. E alguém diz: eu vou arrumar a mala e vou embora. Vai nada. Convida Jesus para entrar na tua casa, porque essa contenda, essa confusão vai ter que bater em retirada. Lembra da mulher samaritana, quando Jesus chegou na beira do tanque e disse: mulher, dai-me de beber. Ela disse: tu não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos. A briga era intriga, a confusão já era longa. Segundo o comentarista Jeremias Joaquim, é desde a época de Saul que samaritanos profanaram o templo. Havia uma briga, mas Jesus veio para desfazer toda a briga, toda a intriga, toda a confusão. A briga não é de hoje não, já vem de muito tempo, mas Jesus vai entrar para desfazer toda a contenda, toda a armação. Deixa eu ver quem está entendendo. Alguém que já não senta mais à mesa com você. Teu filho vai sair do quarto e vai sentar na mesa contigo e vai comer pão. Deixa eu ver quem está entendendo. Se prepara para perdoar. Eu não quero nem saber. Vai querer sim, porque você vai entrar nos céus pelas portas com ele e com ela, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Alabaxandaraia. Olha para o teu irmão, diga: Pedro estava presente em todas. A Bíblia diz em Mateus, em Lucas capítulo 8, verso 45, que Jesus estava caminhando rumo à casa de Jário, um dos principais da sinagoga, e com ele uma grande multidão que apertava e oprimia, e uma mulher enferma que sofria com a enfermidade
há 12 anos padecia com aquele mal. Aquela mulher colocou um propósito no seu coração e rompeu a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Os que nos chama a atenção, que tanta gente sã, tanta gente sadia, tanta gente curada, não conseguiu parar Jesus, mas uma mulher anêmica, fraquinha, conseguiu parar Jesus. Quando ela tocou, Jesus parou. Quando Jesus parou, Jesus disse: alguém me tocou. No meio dos 12 discípulos, Lucas capítulo 8, é o verso 45, Pedro levantou e disse: Senhor, a multidão te aperta, além de te apertar, ela te oprime. Irmão, eu não sei se tu já entrou em um trem lotado, apertado, oprimido. Esses dias lá vai eu, lá para Barra Funda, eu peguei um trem tão apertado que quando eu tirei o pé, que fui colocar, não teve mais espaço. O negócio de tão apertado que estava. Aí Pedro disse: Senhor, a multidão te aperta e te oprime. Como tu disse que alguém te tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque eu conheci que de mim saiu virtude. Ei, meu amado, no meio da multidão, tanta gente boa não conseguiu parar Jesus, mas uma mulher fraquinha, anêmica, conseguiu parar ele. Se nessa noite tiver 3 crentes que vai parar Jesus, um sou eu. Deixa eu ver, cadê os outros 2? Alabacalamandoura e Michera, para ele. Pastor, só Deus sabe como eu cheguei aqui essa noite. Eu estou mais quebrado do que arroz de terceira. É você mesmo que vai parar Jesus. Porque Apocalipse 3 e verso 7 diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, entretanto tendo pouca força. Quem tem pouca força é o quê? É fraquinho. Mesmo na tua pouca força, você tem guardado a minha palavra e não tem negado o meu nome. Mesmo na tua pouca força, você veio se arrastando aos tranques, ao barranco. Está aqui nem força para dar glória, nem levantar a mão, mas você está aqui dizendo: Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim. Se prepara para sair daqui nessa noite depois do teu milagre. Alabacalabandora e Michéria, ele renova as tuas forças. Pedro estava presente em todas. Jesus segue rumo à casa de Jairo. Jesus era seguido de 12 discípulos. Quando ele entra na casa de Jairo, ele chama 3. Quem? Pedro, Tiago e João. Olha lá, Pedro estava presente em todas, mas não tinha 12 que acompanhavam Jesus, porque Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Jesus poderia chamar Mateus, porque ele não chamou Mateus para entrar na casa de Jairo, porque Mateus é publicano, e na casa que tem muita cobrança não subsiste. Jesus poderia chamar Judas para entrar na casa de Jairo, porque Jesus não chamou Judas, porque Judas fala de traição, Judas fala de infidelidade. Porque Jesus não chamou Tomé, porque Tomé fala de falta de fé, de incredulidade. Ei, Tomé vai ter que ver você sentar na mesa e participar do banquete. Deixa eu ver quem está entendendo. Tomé não acredita. Tomé diz assim: para que os 12 dias? Não está bom só no domingo, na segunda? Aleluia, diga: meu propósito é com ele, eu vou honrar ele. Sabe por que eu vou até o fim? Porque eu sou Pedro. Jesus chamou Pedro porque Pedro representa e simboliza a fé, e sem fé é impossível de agradar a ele. Porque Jesus chamou Tiago, porque Tiago fala de ordem e decência, de disciplina, e na vida do cristão tem que haver ordem e decência. Porque Jesus chamou João, porque João representa e simboliza o amor. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13:13 que agora permanecem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, mas a maior dentre essas 3 é o amor. Pedro estava presente em todas. Mateus capítulo de número 17, Jesus subiu um monte, chamou quem?
Pedro, Tiago e João. Lá estava Pedro no meio. Pedro, Tiago e João. Jesus se transfigurou-se e apareceu quem? Elias e Moisés falando com ele. Elias representando a lei e Moisés os profetas. Quando Pedro viu, Pedro ficou alegre. Pedro fez logo um projeto e disse: olha, Senhor, bom estarmos neste lugar. Vamos fazer 3 igrejas aqui, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A Bíblia diz que estando Pedro falando, Deus bradou dos altos céus e disse: Pedro, este aí é meu filho amado, porquanto a ele ouvi. Eu imagino que Deus estava dizendo: Pedro, aqui não vai fazer igreja, nem para Moisés e nem para Elias, porquanto a glória é para meu filho amado. Deixa eu ver quem tem glória para ele aqui na noite deste dia. A glória é para aquele que vive e reina para todos sempre. Pedro estava presente em todas. Pedro é o segundo homem a andar por cima das águas. A Bíblia diz em Mateus 14, é o verso 22, que Jesus deu uma ordem aos discípulos dizendo: adentrai-vos no barco. E eles entraram no barco e Jesus disse: eu vou ali, eu vou subir um monte para orar. Jesus subiu um monte para orar. Jesus tinha uma vida de oração, porque nem todos aqueles que falam de oração é porque vive em oração. Nem todos aqueles que falam de santidade é porque é santo. Nem todos aqueles que falam de misericórdia é porque é misericordioso. Nem todos aqueles que falam de amor é porque ama. Nem todos aqueles que falam de missão é porque faz missão. Nem todos aqueles que falam de oferta é porque oferta. Nem todos aqueles que falam de evangelismo é porque evangeliza. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, é porque entrará no reino dos céus. Nem todos aqueles que estão em Israel é porque é israelita. Mas Jesus subiu um monte para orar. Jesus tinha uma vida de completa oração, porque a oração é a conversa com Deus. A alma que ora não morre sufocada. A oração é a respiração da alma. A oração levanta Deus do trono. A oração liga o altar da terra com o trono de Deus. A oração tem asa e voa até o trono de Deus. A oração liberta filhos e filhas. A oração traz avivamento às nações. Eu acredito no poder da oração. Pega na mão do teu irmão, diga: ora, não desista de orar. Pastor, mas eu não sei orar. Faz alguma coisa, grita, embola no chão, chama a atenção dele, sobe na árvore como Zaqueu subiu. Toca no meio da multidão, rompa a multidão. Alabaxandará, conversa com ele. Ele está consopado de te ouvir. Alabaxandaraia, Deus vai levantar. Alabaxandaraia, homens e mulheres intercessora que esteja na brecha por esta geração. Eu já estou terminando. Jesus subiu um monte para orar. E os discípulos estão lá, no meio do mar. Está lá, esperando Jesus. E a Bíblia diz que o vento contrário levantou. O mar braviu e açoitou o barco de mar adentro. E eles não conseguiram resolver o problema, porque no momento o vento contrário era um problema para os discípulos. No momento o mar braviu, as ondas que açoitavam o barco era outro problema para os discípulos. A maioria que estava ali era pescador, como André, Pedro, seu irmão, João, Tiago. Era tudo pescador e não conseguiu resolver o problema. Mas em meio à oração, na quarta vigília da noite, exatamente às 3 horas da manhã, levanta Jesus da oração. Um homem que ora não é normal. Quando Jesus do alto do monte observou que o barco dos discípulos não estava onde ele deixou, ei, meu irmão, Jesus resolveu desafiar a lei da gravidade e andar por cima das águas. Deixa eu ver quem está entendendo. Quem ora não é normal. É para dominar a sé. Aleluia! Quando
Quando Jesus levantou da oração, que olhou e viu que o barco dos discípulos não estava ali, estava sendo açoitado pelo vento contrário, pelo mar bravio, porque Jesus vê o que ninguém vê. Porque a Bíblia diz no Salmo 101, e o verso 6, que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Porque a Bíblia diz no Salmo 34, e o verso 15, que os olhos do Senhor estão sobre o justo e atento o seu clamor. Porque a Bíblia diz no Salmos de número 33, e o verso 9, que o Senhor da sua morada contempla todos os filhos dos homens na terra. Porque a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo de número 16 e o verso 9, que os olhos de Deus percorrem por toda a terra. Porque a Bíblia diz em Hebreus 4 e 13, que todas as coisas estão patentes e nuas perante os olhos do Senhor. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, é o verso 14, que os olhos do Senhor é como chama de fogo, capacidade de penetrar ao juízo. Porque a Bíblia diz ainda em Provérbios capítulo 15, o verso 3, que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e contemplando os maus. E imagina os olhos de Deus contemplando os maus. Lá está Moisés no monte, por nome de Horebe, apacentando o rebanho do teu sogro Jetro. Deus se revela no meio de uma sarça e diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu vi atentamente a aflição do meu povo desde a terra do Egito. Deus viu a opressão de Faraó, a maldade dele para com Israelita, e Deus disse: eu vi. Deus é aquele que observa os mínimos detalhes. Alguém não vê, mas Deus vê. Deus tem visto a tua luta, Deus tem visto a tua opressão, e Deus está dizendo: meu apóstolo, eu vi e resolvi descer na terra para fazer justiça. Deixa eu ver quem está entendendo. Só quem toma posse da palavra, Deus vê. Deus está vendo o vento contrário, Deus está vendo a fúria do mar. Deus viu quando ele levantou, Deus viu quando ela te humilhou, e Deus está dizendo: eu vi, bispa. Eu vou entrar na guerra. E quando Deus entra na guerra, sabe o que acontece? Uma queixada mata mil, uma capa pro rio. Assim aconteceu no Jordão. Quando Deus entra na guerra, leão tem que jejuar, fornalha de fogo tem que virar de aquecedor para crente que tem promessa. Deus está dizendo: eu resolvi entrar na guerra ao teu favor. Quando ele levantou da oração, ele viu que o barco dos discípulos não estava onde ele deixou, porque o vento era contrário, o mar era bravio. No momento, o vento contrário era um problema para os discípulos. No momento, o mar bravio era outro problema para os discípulos. Mas o que era problema para os discípulos, Jesus disse: eu vou andar por cima dele. O que é problema para mim e para você, para ele é nada, ele vai andar por cima. Deixa eu ver quem está entendendo. Olha Jesus andando por cima desse problema nessa noite. Deixa eu ver quem vem colocar a causa na mão dele. Deixa eu ver quem vem colocar o problema na mão dele. Eu não estou conseguindo resolver. O vento é contrário, bispa. O mar é bravio, eu não sei se eu vou conseguir. Vai, porque Jesus já está indo ao teu encontro. Deixa eu ver quem está entendendo. Ele já está indo ao teu encontro. Deus já está usando alguém na marcha. Lá vai Jesus caminhando, 3 horas da manhã. O vento contrário, imagina batendo nos cabelos de Jesus. As ondas de Jesus não estão nem aí. Não, imagina a cena. Os discípulos tentando resolver o problema, meu apóstolo, e cada vez piorava. E no meio do problema, quando ele vê aquele ser de veste branca caminhando ao seu encontro, eles ficaram apavorados e disseram: é um fantasma.
Confundiram Jesus com fantasma. Sabe por quê? Porque eles deixou Jesus, foi no monte orando, não foi andando por cima das águas. Confundiram Jesus com fantasma. Quando eles confundiram Jesus com fantasma, que Jesus viu o apavoro e o desespero dele, Jesus bradou dizendo: ei, não tem mais, sou eu, o Cristo que estou indo ter convosco. Ele está falando para alguém nessa noite: não tenha medo. Eu já estou terminando. No meio dos 12, apavorado, no meio da escuridão, Pedro era o mais corajoso. Pedro, no meio dos 12, olhou e disse: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo caminhando por cima das águas. Jesus olhou e disse: tu quer vir, Pedro? O vento é contrário, Pedro. O mar está bravio. Pode vir, Pedro. Lá vai Pedro no meio da tempestade, no vento contrário, no mar bravio. Já vai Pedro caminhando por cima das águas. Ninguém entende porque Jesus chamou ele. E é prova na segunda, na terça. Aí Jesus dá vitória na quarta. A prova começa na quinta. É porque ele te chamou como valente. No meio da tempestade, no meio do vendaval. Aleluia, é assim mesmo. É o vento que levanta, mas não adianta. Deus lhe chamou no meio da guerra. Você foi forjado na peleja. Quando Pedro vai se aproximando perto de Jesus, a Bíblia diz que o vento soprou. Pedro sentiu o vento e começou a naufragar. Sabe por quê? Porque ele deixou de olhar para aquele que chamou ele, para olhar para o vento. Sabe por que tem muita gente que está naufragando? Porque deixou de olhar para Jesus, para olhar para o vento. Sabe por que tem muita gente que cantava e agora não canta mais? Porque deixou de olhar para aquele que chamou ele, para olhar para o vento. Sabe por que tem muita gente que pregava e agora não prega mais? Porque deixou de olhar para aquele que chamou ele, para olhar para o vento. Sabe por que tem muita gente que caminhava e agora não caminha mais? Porque deixou de olhar para aquele que chamou ele, para valorizar o vento. Quando Pedro valoriza o vento, ele começa a naufragar. Mas eu entendo que o vento só soprou mais forte quando Pedro se aproximava perto de Jesus. Pastor, agora eu estou entendendo porque o vento está soprando, o porquê dessa enfermidade, o porquê dessa calúnia. É porque você está tendo uma intimidade maior com o mestre. É por isso que o vento está soprando. A tua vitória está perto. Está tão perto que quando Pedro naufragou, Jesus apenas estendeu as mãos e levantou ele. Pega na mão dele e diga: Jesus está perto. Jesus está perto. Jesus estava tão perto que apenas estendeu as mãos e afirmou Pedro e disse: homem de pouca fé. Mas os que nos chamam a atenção, que Jesus não deu o sermão primeiro, não. Primeiro ele estendeu as mãos e depois deu o sermão. Tem muita gente dando sermão e esquecendo de estender as mãos. Deixa eu ver quem está entendendo. Primeiro estenda as mãos, depois tu dá o sermão. Urabachandaraia. Primeiro Jesus estendeu as mãos e depois entregou o decreto. Olha para o teu irmão, diga: estenda as mãos. Repaia. Alabachandaraia. Deus disse: levanta, H, e toma o moço pela mão. Jesus está te estendendo nas mãos na noite deste dia. Os que nos chamam a atenção, que quando Jesus afirmou os pés de Pedro sobre as águas, Pedro voltou caminhando para o barco com Jesus. Jesus não colocou Pedro no colo. Tem muita gente que quer muita moleza. Tem muita gente que quer muito nhen, é muita coisa. Ô vaso, para dessa moleza. Tu não é bananeira para dar o primeiro fruto e morrer. Tu é maçaranduba. Aí pica-pau quebra o bico. Deixa eu ver quem está entendendo. Ele afirma os teus pés sobre as águas. E tem porém os discípulos que viu Pedro naufragar, teve que ver Pedro voltar.
de cabeça erguida. Deixa eu ver quem vou entregar a mensagem. Alguém que te viu quebrar, alguém que te viu cair, alguém que te viu naufragar, vai ter que ver você voltar pelo mesmo lugar, de cabeça erguida. Só quem acredita, dá um pulo dessa cadeira, fica de pé em nome de Jesus. Anda calabachandaraia. Tu me ama, Simão Pedro. Prepara André Manuel, canta cabanda. Alabachandaraia. É berga.